Boa noite, está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora você confere as principais notícias que movimentam Viçosa e região. Veja os destaques da edição desta segunda-feira, dia 26 de junho. Prefeitura divulga novo boletim epidemiológico. As inscrições da 93ª edição da Semana do Fazendeiro para o público geral estão abertas. E confira os destaques do esporte de Viçosa e região. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. Conhecida como o mais tradicional evento de extensão da UFV, a Semana do Fazendeiro já está com as suas inscrições abertas para as pessoas com vínculo rural desde o dia 1º deste mês. Mas a partir de hoje, as inscrições podem ser feitas por todo o público interessado. Confira os detalhes com a repórter Isabelle Oliveira. Estão abertas as inscrições para todo o público que queira participar da 93ª Semana do Fazendeiro, que acontece entre os dias 22 e 28 de julho na UFV Campus Viçosa. O tema escolhido para este ano é Crescimento Econômico Inclusivo e Sustentável, um olhar para a agricultura. E as inscrições podem ser feitas pelo site www.semanadofazendeiro.ufv.br até o dia 16 de julho. Neste ano, a semana conta com 339 capacitações e, através da inscrição, o participante pode garantir vaga em até 10 cursos e inúmeras palestras com especialistas. Além disso, a troca este ano tem novidades e conta com o primeiro torneio leiteiro e um workshop sobre peixes ornamentais. Além disso, outras programações que já são conhecidas vão continuar, como a 14ª Troca de Saberes, a 10ª Semana da Mulher Rural e a 14ª Semana da Juventude Rural, além de oficinas, workshops, palestras, leilões, exposições e atividades artístico-culturais. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 31 3612 2013 ou 31 3612 2014. Isabelle Oliveira para o Viçosa Notícias. Obrigado, Isabelle. E só para reforçar, só será possível se inscrever até o dia 16 de julho. Atente-se ao prazo de inscrição para não perder a oportunidade de participar desse grande evento. Nesta semana, a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Viçosa dá início à segunda edição do Orgulhe-se. Confira! O evento, que será realizado pelo segundo ano consecutivo em 2023, foi criado em referência ao Dia Internacional do Orgulho LGBT. Sua programação visibiliza pautas relevantes à comunidade e celebra a cultura LGBTQIA+PN+. E neste ano, o Orgulha-se está previsto para acontecer entre os dias 28 de junho e 2 de julho. A programação contará com concurso de artes visuais com o tema Resistir e Celebrar. Concurso de artes visuais com o tema Resistir e Celebrar, que busca estimular a produção artística sobre a luta do movimento com obras que retratem as vivências da comunidade. Apresentações artísticas que têm o objetivo de contextualizar o evento com a linguagem artístico-cultural do movimento de Viçosa e região, dentro de 3 categorias: dança, teatro e DJ. E por fim, oficinas com relação direta ou indireta com a cultura e o movimento LGBTQIA+PN+, entre aulas práticas de segmentos artísticos, esportivos ou de lazer. O segundo Orgulhe-se também contará com várias outras atividades e eventos. As inscrições para ministrar oficinas, participar do concurso e fazer a apresentação artística já se encerraram. E para conferir a programação completa do Orgulhe-se, acesse o Instagram da Secretaria de Cultura, no @secultvicosa. A CEMIG investiu cerca de 9 milhões de reais em usinas fotovoltaicas de várias APACs mineiras. A repórter Eduarda Magalhães traz mais informações. O investimento da CEMIG foi proveniente do Programa de Eficiência Energética da ANEEL. O projeto foi realizado com o intuito de tornar as APACs, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, mais sustentáveis, além de gerar novas oportunidades de emprego e renda para os recuperandos. Entre as instituições fornecidas está a APAC de Viçosa, Belo Horizonte, Conselheiro Lafayette, Itabira e Caratinga. As ações foram voltadas principalmente para a melhoria de equipamentos, bem como a sua troca por itens mais sustentáveis. Também ocorreu a instalação de 36 usinas fotovoltaicas. Lembrando que o trabalho é uma parceria da CEMIG com o governo do estado de Minas Gerais.
O boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Viçosa atualiza os números das doenças no município. Mais detalhes com a repórter Isadora Viana. De acordo com o levantamento publicado na última sexta-feira, dia 23, Viçosa registrou desde o início do ano, até esse mês, 682 notificações de dengue, com 536 casos confirmados, 125 descartados e 21 em análise. Além disso, há ainda 9 casos de chikungunya notificados. Dentre eles, 4 são de pacientes que viajaram e retornaram para o município nos últimos 15 dias. Com o aumento do número de casos, o município de Viçosa se encontra em alerta. As recomendações da Secretaria de Saúde é que quem apresentar sintomas deve procurar a unidade básica de saúde para atendimento médico. É importante lembrar que deixar de notificar uma doença ou agravo é considerado infração sanitária, podendo ser aplicadas medidas administrativas acerca do caso. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região nesta terça-feira. A previsão para esta terça-feira é de tempo ensolarado na maior parte do estado. Apenas na zona da Mata Mineira, no Vale do Rio Doce e Jequitinhonha, o tempo vai ficar fechado. No Vale do Mucuri, há possibilidade de chuva. Em Viçosa, o tempo vai ser de sol com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. A variação de temperatura deve ficar entre a mínima de 15 e a máxima de 26 graus. Para outras cidades da região, o tempo também vai ser de sol com algumas nuvens. Em Coimbra, as temperaturas vão variar entre 13 e 25 graus. Em Visconde do Rio Branco, a mínima é de 17 e a máxima de 29 graus. E em Ponte Nova, a previsão é com mínima de 17 e máxima de 28 graus. Agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere o nosso quadro de esportes, ocorrências policiais e muito mais. Não saia daí, a gente volta já. O Viçosa Notícias está de volta. E agora vamos falar de polícia. Confira agora como foi a apreensão de uma arma de fogo, feita pela PM de Paula Cândido. Na última sexta-feira, a Polícia Militar de Viçosa apreendeu uma arma em Airões, zona rural de Paula Cândido. A apreensão aconteceu durante uma operação com o objetivo de prevenir crimes em locais onde mais acontecem. Segundo a PM, o revólver com 6 cartuchos foi jogado no chão por 2 homens que estavam em uma moto e, devido à fuga, não foi possível realizar a abordagem. A arma foi apreendida e levada até a delegacia de polícia. Já os homens ainda não foram localizados. Um adolescente de 17 anos morreu em um acidente de moto na noite de sexta-feira, quando passava pela comunidade do Paraíso. Ele pilotava com destino ao distrito de Monte Celeste, em São Geraldo, onde morava. O adolescente desviou de um veículo que reduziu a velocidade para passar sobre um quebra-molas e colidiu frontalmente contra outro veículo. A morte foi constatada pela equipe do SAMU no local do acidente. Na última terça-feira, os bombeiros realizaram o resgate de um gato que estava em situação de perigo. Confira a reportagem completa. O Corpo de Bombeiros de Viçosa retirou um gato que estava preso no motor de um carro. O resgate foi feito com segurança e, nas redes sociais, os bombeiros aproveitaram para alertar sobre cuidados com os animais, que usam motores de veículos como abrigo em dias frios, para se protegerem contra o vento e contra a chuva. Então fica o alerta. Antes de dar a partida no seu automóvel, verifique se nenhum animal está no motor. Assim você vai evitar que ele se machuque e também impedir danos aos equipamentos. No último domingo, dia 25, o pelotão de bombeiros foi notificado que um homem colocou fogo em um lote vago na rua José Martinelli, no bairro Patrimônio, município de Teixeiras, MG. A testemunha, WPB, de 27 anos de idade, afirmou que um homem conhecido pelo nome de Irtes, vizinho da referida testemunha, havia colocado fogo no lote causando o incêndio. E após saber que câmeras de sua residência capturaram o fato, ele o ameaçou com uma faca. Para combater o incêndio, 3 bombeiros militares de Viçosa foram até o endereço. Ao chegarem ao local, foi verificado que o incêndio apresentava risco de atingir residências vizinhas e um bambuzal. Foi registrado que a área queimada foi de cerca de 1.000 metros quadrados e cerca de 2.000 litros d'água foram aplicados sobre as chamas até que o incêndio fosse controlado.
Os bombeiros informaram que o lote referido não apresentava muro ou cerca, e nem mesmo calçamento. A vegetação era de porte alto e havia no local grande quantidade de materiais descartáveis. Não houve vítimas na localidade e o proprietário não foi encontrado. Para finalizar, chegou a hora de falar de esportes. Agora você fica por dentro dos acontecimentos esportivos com o Lucas Romano. Fala, galera! Hoje vamos falar sobre os destaques dos eventos esportivos de Viçosa e região. Vamos começar falando do Campeonato Mineiro Amador. No último sábado, o Barrinha foi até Laranjal para jogar a sua vida no campeonato. Veja como foi esse jogão. O Barrinha foi até Laranjal para enfrentar o Laranjal pelo jogo da volta da primeira fase do Campeonato Mineiro Amador. Como a equipe viçosense perdeu o primeiro jogo por 2-1 jogando em casa, precisava vencer de qualquer jeito para avançar de fase. Com a vitória por 1 gol de diferença, a partida iria para os pênaltis, com 2 gols ou mais, avançaria direto à próxima fase. E até que o time tentou e saiu na frente com um gol de pênalti de Marlon no primeiro tempo. Contudo, no segundo tempo o Laranjal empatou com um gol de Emerson. E ficou por isso mesmo, 1-1. Com o resultado, a Barrinha se despede do Mineiro Amador, já que o placar agregado do confronto foi de 3-2 para o Laranjal. Tivemos também a segunda rodada do Campeonato de Ruas de São José do Triunfo. Confira como foram os confrontos. No último sábado, dia 24, o Campo do Couceiro recebeu 2 jogos pelo Campeonato de Ruas de São José do Triunfo. Na partida de 1h15, o Morro goleou o Elisa Ladeira por 4-1, com gols de Daltim, Thiago e Henrique marcando 2 vezes. Kaique descontou para o Elisa Ladeira. Já no jogo de 3h15, Condomínio e São Lourenço ficaram no empate. Luiz Henrique marcou para o Condomínio e Thales fez o gol do São Lourenço. Tivemos também a partida do São Miguelense pela 5ª rodada do Campeonato Regional do Açúcar. Veja como foi o jogo. O São Miguelense recebeu o Cruzeiro no último domingo, dia 25, no Estádio Municipal Manuel Rigueira. A partida foi válida pelo Grupo G e o São Miguelense venceu por 2-0, com gols de Salatiel e Iguinho, de pênalti. Com esse resultado, o time fica em segundo lugar, 3 pontos atrás do líder Estiva e com a classificação muito bem encaminhada para a próxima fase. Quem também jogou pelo Campeonato Regional do Açúcar foi o 1º de janeiro. Confira como foi a partida. O 1º de janeiro foi até São Domingos do Prata para enfrentar o Nacional, em partida válida pelo Grupo H. E a equipe de Teixeiras acabou sendo derrotada por 1-0, perdendo a sua invencibilidade na competição. Mas mesmo assim, o 1º de janeiro continua líder do grupo e já está classificado para a próxima fase. O Aimorés foi até Patos de Minas para jogar a primeira rodada do hexagonal final do Campeonato Mineiro Módulo 2. Se liga como foi a estreia. O Aimorés já saiu na frente aos 41 minutos do primeiro tempo, depois de um chutaço de Regino, e ampliou o placar logo no início da segunda etapa. Aos 8 minutos, Breno aproveitou a brecha na defesa e marcou o segundo gol do azulão na partida. Mas o URT não desistiu e marcou seu primeiro gol aos 16 minutos da etapa complementar, com Robinho aproveitando o rebote do goleiro. E empatou a partida após um belo chute de Eduardo aos 21 minutos, dando números finais ao jogo. Com esse resultado, o Aimorés se encontra na primeira colocação com 1 ponto e é líder pelos critérios de desempate. 2 jogos marcaram esse domingo pela Taça Montanhês de Futebol. O repórter Pedro Didico nos traz os resultados. As partidas foram realizadas no estádio do Montanhês, em Ervalha. Pelo Grupo B, um jogo disputado entre a equipe de Turvão e Ervalha FC abriu a rodada. O resultado final foi de 2-1 para Turvão. Por outro lado, a partida do Grupo A não foi assim tão equilibrada. O time Grama goleou o Montanhês Base por um placar de 4-1. A Taça Montanhês de Futebol volta no próximo domingo com mais 2 partidas. Nesse final de semana aconteceu a 5ª rodada do Campeonato de Base, Sub-13 e Sub-15. Confira como foram as partidas com o repórter Henrique Temponi. Abrindo a 5ª rodada, no sábado, dia 24, o Tecendo Sonhos enfrentou o São Miguelense. Na categoria Sub-13, o São Miguel levou a melhor e venceu por 5-0. Já na categoria Sub-15, o Tecendo Sonhos venceu pelo placar de 1-0. Ainda no sábado, o Palestra recebeu a equipe do União Paulo Cândido. No Sub-13, a partida terminou em WO, pois o time de Paulo Cândido se atrasou para o jogo. Já na partida do Sub-15, o Palestra levou a melhor e venceu por 1-0. Fechando a rodada, no domingo, dia 25, o Montanhês recebeu o Viçosa Esporte Lazer. No Sub-13, a partida terminou em 2-0 para o Viçosa Esporte Lazer. No Sub-15, o Palestra levou a pior novamente e perdeu por 3-1. A loja Sena Skate realizou um evento em comemoração ao Dia Mundial do Skate.
Confira mais informações com o repórter Henrique Temponi. Ontem, dia 25, a Cena Skate realizou um evento em comemoração ao Dia Mundial do Skate, que é comemorado dia 21 de junho. Durante a festividade, aconteceram 2 campeonatos. O primeiro foi o de linha, que funciona com 2 manobras em sequência, sendo a primeira no corrimão e a segunda no caixote. O outro campeonato foi o Best Trick, que premia quem fez a melhor manobra. Os torneios foram coletivos e não tiveram nenhuma restrição de idade. Pelo Best Trick, a vencedora foi a viçosense Camila, que foi a única mulher competidora na categoria. Outros vencedores foram Vitor Soares, Jean Siqueira e Felipe Rossi, todos de Viçosa, além de Vinícius Pinheiro e Silas, ambos de Ponte Nova. A 8ª edição da Corrida de Rua aconteceu na manhã deste domingo, promovida pela FDV. Venha conferir como foi o evento com a repórter Eduarda Magalhães. A corrida teve sua primeira largada às 8h40 da manhã, na categoria das crianças, que fizeram o percurso de 300 metros. Às 9 horas foram os PCDs, também nos 300 metros. E por fim, às 9h30, foi dada a largada para todas as categorias, que poderiam escolher o percurso de 2,5, 5 e 10 quilômetros. O evento foi bem abrangente e conseguiu atingir seu principal objetivo, socialização e inclusão social. Os resultados saíram logo após a finalização dos percursos. A corrida também contou com vários sorteios de brindes e com a participação dos alunos de publicidade da FDV, que fizeram a cobertura fotográfica do evento. Por hoje é só. Até a próxima. Valeu! Obrigado, Lucas. A gente segue acompanhando todos os destaques esportivos de Viçosa e região. E o Viçosa Notícias dessa segunda já termina por aqui. Caso queira ver de novo o jornal de hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestão de matérias podem ser enviadas pelo nosso Instagram, @tvvicosa. A gente se encontra de novo na próxima quarta-feira, às 19 horas. Uma boa noite.